Bom, galera, vamos lá começar. Na aula de hoje, tá? Que eu vou colocar online hoje para vocês, eu vou disponibilizar uma lista de questões do Enem de 2015 a 2019, tá certo? Em 2019 a gente tem duas versões, a gente tem o PPL e a gente tem a versão regular, que é a que vocês têm maior quantidade de acesso. E nessas duas listas que eu vou trazer para vocês, a gente vai trabalhar o conteúdo de citologia e o conteúdo de bioquímica molecular, tá certo? Então a gente vai tentar fazer aqui com vocês alguns esquemas para a gente poder trabalhar melhor uma revisão com vocês no caso, tá bom? Então a gente vai fazer aqui algumas sublinhagens, algumas coisas assim de palavras-chave para vocês poderem ter um desenvolvimento melhor da construção do conhecimento para chave de resposta da melhor forma, beleza? Então, na questão 48 que a gente tem, ela é do ano de 2015, tá certo? Foi aplicada no Enem do ano de 2015. A gente tem a seguinte, essa lista que eu estou mostrando para vocês é de citologia, vai falar sobre as organelas que a gente tem dentro da célula, tá bom? Então, muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas. Então, a gente já começa aqui, ó, grifando essa frase, síntese e endereçamento de proteínas, que é uma palavra-chave já para indicar a nossa formação, a estrutura que vai participar dessas duas funções, síntese, produção, e o endereçamento, que seria o envelopamento dessa proteína para poder enviar para outra região da própria célula ou para fora da célula. Utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até o seu destino final. Marcação radioativa é para você poder identificar no microscópio óptico qual é o caminho que ela está fazendo, tá bom? Então, esses ensaios foram muito empregados para o estudo de caracterização de células secretoras. Então, a gente está trabalhando com células que são especializadas em secreção. Então, são aquelas células que produzem substâncias para poder ser enviado para fora da célula, tá? Então, a gente tem um exemplo de células secretoras, as células do pâncreas, tanto secreção exócrina, que é a secreção do suco pancreático, quanto secreção endócrina, que é a secreção de hormônios como insulina e glucagon. Tá bom? Então, após esse ensaio de radioatividade, qual o gráfico apresenta a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Ele está pedindo evolução temporal. Significa que quer saber, desde a sua produção até o seu destino final, por onde, quais foram as estruturas que essa proteína passou. Tá certo? Então, a gente tem aqui 3 estruturas. A gente tem retículo endoplasmático, complexo de Golgi e vesícula de secreção. Para que a gente entenda, a gente precisa saber quais são dessas estruturas que vão fazer a nossa produção de proteínas. Então, a produção, no caso, a nossa alternativa correta tá na letra C, tá certo? Por quê? Porque o retículo endoplasmático, vou mudar aqui a cor para a gente poder facilitar as identificações, tá? O retículo endoplasmático, ele tem a função de síntese proteica. Síntese proteica. Então, a síntese proteica que a gente vai ter aqui, eu estou aprendendo a mexer agora, mas tudo bem. A síntese que a gente vai ter aqui
certo? No retículo endoplasmático, é no retículo endoplasmático rugoso, que é o que tem a presença dos ribossomos. Os ribossomos têm a função diretamente ligada com a síntese proteica. O nosso complexo de Golgi, ele vai ter a função de envelopamento. Certo? Então, envelopamento aqui, tá certo? E as vesículas de secreção é onde a gente vai ter a função de secreção. Então, é onde a gente vai apresentar o transporte, tá certo? Então, essas três estruturas celulares, elas estão de forma temporal, certo? No início, eu vou ter a produção, no meio, eu vou ter o envelopamento, eu vou ter uma organização, um empacotamento dessas substâncias e depois eu vou fazer o transporte dessa substância para outra estrutura ou para fora da célula, tá bom? Então, nessa primeira questão, a gente vê aí que o gráfico C é o gráfico correto, porque ele apresenta temporalmente onde a gente encontra cada estrutura, certo? A gente marcou radioativamente proteínas, certo? A gente marcou os aminoácidos radioativamente para poder saber desde a síntese até o seu destino final, tá bom? Então, a gente tem aí a resposta da questão 48, Enem 2015. A gente passa agora para a questão de número 56, que é do Enem. 56, que é do Enem 2016, tá certo? Ele vai trazer proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos. Deixa eu colocar aqui o meu marcador. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com suas funções. Então, prestem atenção que a sequência indica a função. Sequência de aminoácidos indica a função da proteína, tá certo? Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora, ele quer saber, nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir as células. Gente, vamos lá, deixa eu mudar aqui a cor para vocês poderem entender mais ou menos o passo a passo do que a gente vai tratar. Primeiro, a gente está falando que a sequência de aminoácidos ela vai determinar a função de uma proteína, tá certo? E aí, o cara, ele desenvolveu uma nanopartícula que carrega proteínas de uma célula para outra, certo? E ele define qual é essa célula. Aí ele quer saber se essa nanopartícula pode carregar uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs, certo? Ou seja, essa nanopartícula vai ser programada
para que essa proteína, para que leve essa proteína para dentro de uma célula cancerosa. Então, olha só, a nanopartícula vai pegar a proteína e vai carregar ela, para dentro de uma célula cancerosa. Para fazer o quê? Bloquear o ciclo de Krebs dessa célula, que é uma célula de câncer. Quando a gente bloqueia o ciclo de Krebs, a gente está querendo bloquear a função. É bloquear. A gente vai fazer o bloqueio. Oh, meu Deus, botei aqui. Vai impedir a produção de energia dessa célula. Se você impede a produção de energia da célula, essa célula não se divide, essa célula não se multiplica, tá certo? Então, ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual molécula. Então, ele deve levar em conta que o peptídeo, que é a mesma coisa de proteína, tá certo? Toda vez que eu falar em peptídeo, eu estou querendo dizer a formação de uma proteína, porque é o tipo de ligação que eu tenho dos aminoácidos formando uma proteína. E ele quer saber quando eu for marcar essa proteína sinal para endereçamento dela, que eu for falar, olha, minha filha, você vai para célula tal, qual a organela que eu devo procurar essa proteína? Letra A, núcleo. Letra B, mitocôndria. Letra C, peroxissomo. Letra D, complexo golgiense. Ou letra E, retículo endoplasmático. Gente, o retículo endoplasmático, ele é sempre o retículo de função de síntese proteica. A gente tem dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. O liso faz parte da produção de lipídios e o rugoso é a presença de ribossomos, que vai fazer parte da produção de proteínas, tá certo? Então, o núcleo celular, ele faz parte da função de regulação do ciclo celular. Ele que vai dizer quando a célula vai estar funcionando ok na sua função ou quando vai estar fazendo sua divisão celular. Mitocôndria, ela vai produzir energia, certo? É a organela onde acontece a produção de energia. Peroxissomo é uma organela responsável pela desintoxicação da célula quando a gente produz água oxigenada nas reações de meio aquoso. E o complexo de Golgi, como a gente viu na questão 1, ele faz o envelopamento, o empacotamento das substâncias para serem transportadas para as outras. Oh, minha gente, desculpa, eu errei aqui, perdão. A gente está tendo aqui. Eu errei o comando da questão, desculpa. Quando eu vou escolher a proteína bloqueadora para carregar essas nanopartículas, eu preciso dizer qual é o endereçamento que essa proteína vai funcionar. Então, eu estou mandando essa proteína para algum lugar, certo? E esse lugar, esse endereço, tem que ser o endereço em que eu vou impedir, eu vou bloquear o funcionamento da produção de energia, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu li o comando da questão errado. Nesse caso, a gente tem a alternativa B, de bola, que é aonde essa proteína precisa ser levada para bloquear a produção de energia dessa célula, tá certo? No caso, a célula cancerosa, como a gente viu aqui. Questão 116, mesma coisa, tá? Que a gente já vinha falando, núcleo, regulação de ciclo celular, peroxissomo,
reação de decomposição da água oxigenada que é produzida nas reações em meio aquoso, complexo de Golgi, empacotamento, certo? E envelopamento de substâncias para transporte, retículo endoplasmático, síntese proteica, tá bom? Então, questão 116. Essa questão 116, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a gente vai ter do ano de 2017, tá bom? Então, visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Quando a gente usa o termo fusionar, a gente está dizendo que a gente juntou, a gente somou a membrana a membrana plasmática de um camundongo com a de um humano, certo? E formou uma membrana com a característica desses dois indivíduos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, vou colocar o camundongo como verdinho e a gente vai colocar o humano como azul, tá certo? Formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, então a minha função aqui, o que é que eu estou fazendo nesse experimento? Eu vou marcar a proteína que está presente nas membranas. 2 anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para a proteína da membrana de camundongo e outro para a proteína da membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Essa fluorescência aqui, gente, ó, é só para a gente poder visualizar no microscópio óptico como é que está se comportando. Então, aqui no desenho, ele está mostrando que a gente tem a célula do camundongo e as proteínas da membrana, certo? Desenhadas aqui com essas bolinhas pretas. A gente tem a célula humana, com as proteínas humanas desenhadas por esses quadradinhos cinzas. Houve a fusão, que essa fusão, como eu disse a vocês, é quando a gente mistura uma na outra. Houve o aparecimento da célula híbrida, e aí eu coloquei os anticorpos. Os anticorpos específicos para a célula do camundongo e os anticorpos específicos para a célula humana, tá certo? O que esses anticorpos fazem? Eles identificam essas membranas para poder dizer, normalmente no nosso sistema de defesa comum, os anticorpos eles identificam as proteínas da membrana plasmática do organismo invasor para que a outra célula que é responsável por matar ela possa chegar lá e matar. Então ele vai lá, pendura uma bandeirinha lá dizendo, ei, tá aqui, ó, o invasor é esse daqui. E aí faz essa marcação, tá bom? Nesse caso aqui, a gente fez a marcação só para identificar onde é que está a proteína de cada um. Depois de 40 minutos que eu fiz a marcação dessa galerinha, desses anticorpos, então 40 minutos depois, ó, marquei no minuto 0, 40 minutos depois, eu percebi que a minha célula apresentava uma marcação de camundongo, uma marcação de humano, uma marcação de camundongo, uma marcação de humano, uma marcação de camundongo, uma marcação de humano. E assim durante toda a sua extensão. Então, a pergunta fala, a mudança observada na etapa 3 para a etapa 4, essa formação espacial aqui para essa formação espacial após 40 minutos, essa mudança observada no experimento ocorre porque as proteínas, letra A, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica, letra B, permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada, letra C, auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática, letra D, são mobilizadas em razão da inserção dos anticorpos, ou letra C, são bloqueadas pelos anticorpos. Bom, logo de início, como eu estava explicando para vocês, os anticorpos eles vão fazer uma marcação. Então, eles não podem
bloquear uma proteína, tá certo? São mobilizados em razão da inserção dos anticorpos. Os anticorpos, eles marcam, eles não mobilizam. Se eles não bloqueiam, eles também não vão mobilizar. Eles estão ali marcando para dizer, ei, galera, ó, tá aqui, o que a gente precisa ver é isso daqui, tá? Auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. Não são os fosfolipídios que deslocam, certo? Permanecem confinadas. A gente tem o movimento livre, a gente tem a nossa membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica que ela é do modelo mosaico fluido. Esse nome fluido é o que garante que a membrana plasmática vai permanecer fazendo movimento, tá certo? E que esse movimento que a camada lipídica faz permite que as proteínas façam esse deslocamento, tá? Não só os fosfolipídios, não é as proteínas que fazem o deslocamento dos fosfolipídios. Os fosfolipídios fazem o deslocamento dessas proteínas. Então, aqui a gente tem letra correta, a letra C, ou a letra A, perdão, da questão 116 do Enem de 2017. Tá certo? Vamos para a próxima. Questão 132. Na questão 132, a gente tem também ela no Enem de 2017. Tá certo? Essa também é uma questão de 2017, que a gente vai tratar sobre citologia. Então, uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio. Cloreto de sódio sempre foi e sempre será sal de cozinha. Tá certo? Historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. Olha aí, aquela primeira aulinha de origem da vida que a gente viu sobre os experimentos. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Letra A. O sal adicionado diminui a concentração de soluto do seu interior. O sal adicionado do lado de fora da carne diminui a concentração do soluto no interior da célula da carne? Não, tá certo? A gente não tem isso acontecendo. O sal, ele vai fazer com que haja o movimento da água. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas? Também não vai ter nenhuma alteração na membrana plasmática de ninguém. A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas? Se não desorganiza e destrói, não altera propriedade de membrana plasmática. Quando a gente tem o sal de cozinha reagindo em água, que está presente dentro das células, a gente tem a formação do cátion de sódio e do ânion de cloro, tá certo? Provenientes da dissociação do sal entram livremente nas células? Não. Por quê? Porque o cloreto de sódio, o sal, ele é colocado por fora da célula, então não tem a presença de água. Logo, não há a dissociação, tá certo? Essa dissociação só acontece em meio aquoso. Logo, a gente tem a questão correta, letra E, que é a grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água, o movimento da água de dentro para fora, tá certo? Esse movimento da água aqui é o movimento chamado osmose, tá bom? Vou colocar aqui movimento de osmose.
certo? Então, a gente tem esse movimento que a água faz com a presença do sal no meio extracelular. A água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Questão 132. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar essa daqui. 132 da prova de 2018, tá certo? A gente tem aí duas provas com questões repetidas. Então, 132 da questão de 2018. As abelhas utilizam a sinalização. Deixa eu pegar meu marcador. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma abelha operária. Certo? Sendo capaz de reconhecer a diferença entre as moléculas, ou seja, a abelha rainha emite uma composição química diferente de uma abelha operária. A rainha produz um sinalizador químico conhecido como 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto que as operárias vão produzir um 10-hidroxidec-2-enoico, certo? Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode dizer que vem por meio de química, ou seja, eu estou dizendo que elas enxergam por meio de química. Isso é uma forma de comunicação muito comum também, inclusive, nos períodos de cio de alguns animais, tá certo? Nos períodos reprodutivos. As moléculas de sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainhas e operárias possuem diferença na sua fórmula estrutural, molecular, identificação dos tipos de ligação, contagem de números de carbonos ou identificação de seus grupos funcionais, tá certo? O que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma identificação através dos seus grupos funcionais, certo? Isso é uma questão muito comum de mistura de química e biologia, tá certo? A gente vê essa questão, inclusive, ela vai estar em bioquímica e não em citologia. Foi colocada erroneamente aqui. Vamos para a questão 117 do ano de 2018, tá certo? Eu vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui. Pronto, assim dá certo. Então, na questão 117, a gente vai ter aqui a abordagem. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNA. Taxa de síntese de RNA e proteínas. Síntese de RNA e proteínas acontecem sempre na mesma região, tá certo? Processos dependentes de energia vão depender de ATP, tá certo? Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares, ou seja, diferença de taxa, que é a taxa de síntese, ela é refletida na abundância dos componentes moleculares, certo? E nas suas características. Em uma empresa de produção de hormônios, eu estou produzindo o hormônio. Esse hormônio aqui, gente, ó, ele vai ter como sua principal base química proteína, certo? Ele vai ser formado de uma proteína. Então, essa produção de hormônio é produção de proteínas que tem função hormonal. Hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais. Um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado. Então, eu vou selecionar quem produz mais proteína,
certo? Então, eu tenho que escolher uma célula que produza mais proteína, dentre as 5 esquematizadas abaixo. Aí ele coloca aqui uma legenda, a gente tem essa estrutura sendo a mitocôndria. Vou colocar a mitocôndria com rosinha, certo? Vou colocar o retículo como azulzinho. Retículo, eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra rugoso, que tem a presença do ribossomo para a produção de proteínas. A gente vai ter aqui, ó, o núcleo, heterocromatina, eucromatina e nucleolo é toda a região do núcleo, tá certo? Então, eu quero a produção de proteínas, tá certo? É um hormônio proteico. Não quero saber síntese de RNA. Dessas 3 estruturas, essa proteína, ela tem que ser produzida, certo? E na produção dela, eu gasto muita energia. Então, olha só, para eu produzir, para eu fazer a síntese de uma proteína, eu gasto muita energia. Se eu quero aumentar a minha produção dessa proteína, eu vou gastar mais energia. Então, eu tenho que ter uma alternativa que me apresente, primeiramente, maior produção de energia. Quem faz a produção de energia? Mitocôndria. Então, dessas alternativas, quem vai apresentar maior quantidade de mitocôndria, por enquanto, vai ser a 3, a 2, a 3 e a 4. Tá certo? Então, a gente já elimina aqui a letra E. Não pode ser. Por que não pode ser? Porque eu tenho pouca mitocôndria para aumentar a minha produção de proteína. É pouquíssima mitocôndria, tá certo? E não pode ser A1, porque a gente vai ter também pouca mitocôndria. Qual é a outra característica? Produção de proteína. Eu preciso produzir um hormônio chamado hormônio proteico. Aqui. Esse hormônio proteico, ele depende do retículo endoplasmático rugoso. Então, das 3 possibilidades que eu tenho que produzem muita energia, para aumentar, eu quero aumentar a produção da proteína, do hormônio proteico. Então, eu tenho que aumentar o meu retículo endoplasmático rugoso. Quem vai apresentar mais? Aqui na 2 eu tenho 2 retículos, na 3 eu tenho 2 retículos e na 4 eu tenho 4 retículos. Se eu tenho 4 retículos endoplasmáticos, eu consigo produzir mais proteína. Se eu tenho 4 mitocôndrias, eu consigo produzir mais energia para aumentar essa proteína. Então, a nossa questão certa, nossa alternativa certa, vai ser a alternativa 4. Tá certo? Então, o comando da questão é bem claro, a gente só precisa saber quais são as estruturas que têm como principal função produção de energia e síntese proteica. Questão 99 do Enem 2019 PPL, tá certo? Que o PPL ele é uma versão um pouquinho diferente, mas ele vai apresentar o mesmo nível das questões, tá? Normalmente ele é aplicado nas casas de detenção e pessoas que não conseguem fazer uma movimentação até o local da prova, tá bom? Então, questão 99, 2019, foi do ano passado essa questão, então tá saída do forno.
A ação de uma nova droga antitumoral, uma droga anticâncer, ou seja, que vai combater o câncer, sobre o citoesqueleto foi investigada. Citoesqueleto é uma organela, tá? Que está formada ali para poder manter a estrutura celular funcionando de forma mais rígida, para ela não ficar toda maleável, toda mole, certo? Ela vai estar ali sendo mantida para que a célula consiga ter uma estrutura mais bem formada espacialmente. O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade de filamento do córtex celular e de flagelos, conforme apresentado na figura ao lado. Córtex é a região mais externa, tá? E aí, observando a figura, o pesquisador concluiu que a droga age sobre os. Então, vamos lá. Na questão 99, tá certo? A gente tem que lembrar que a gente está falando em citoesqueleto. A gente tem microfilamentos, tá? E microtúbulos. Quando a gente fala em formação de flagelos, porque está dizendo que o deslocamento celular é na integridade de filamentos e córtex e flagelos, tá? A gente tem aqui a ação sobre a actina, tá bom? Então, o efeito sobre a célula não flagelada. A gente faz aqui na velocidade do deslocamento da célula, adição da droga e aí a alteração da superfície celular, certo? O efeito sobre a célula flagelada permanece e não há nenhuma alteração, certo? Não há nenhuma alteração no flagelo, porém aqui na membrana celular existe a formação de evaginações. Isso significa que essa droga está agindo sobre essa membrana celular, aumentando a produção de flagelos. E esses flagelos são filamentos de actina. Então, a questão certa aqui diz que a droga age sobre os filamentos que produzem essas estruturas evaginações da membrana plasmática, que é a produção dos flagelos, tá bom? Questão aqui 116 da 2019 regular, que foi aqui, pessoal, algumas pessoas aí também do cursinho já fizeram no ano passado. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas. A membrana celular tem principal característica a capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídicos, vou circular aqui, hidrocarbônicas significa que essas caudas são formadas por hidrogênio e carbono apenas, tá bom? Influenciam significativamente na fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Basicamente, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a composição lipídica influencia na fluidez, certo? E que a insaturação desse lipídio, quanto mais lipídio insaturado eu tenho, mais fluidez eu tenho, tá certo? Então, aqui é um movimento de proporção. No final, ele fala aqui, quanto maior a magnitude da interação entre os fosfolipídios, menor a fluidez. Ele está querendo dizer que, como eu tenho aqui na número 1, eu tenho
as caudas hidrocarbônicas todas saturadas, todas bem retinhas. Isso significa que eu tenho maior superfície de contato de uma com a outra e eu tenho maior força de interação de uma molécula com a outra. Então, eles estão muito fortemente ligados, certo? Essa força de interação é muito forte. Quando eu apresento uma camada, estruturas já apresentando uma insaturação, significa que nessa região aqui, a minha interação é menor do que se eu tiver essa região aqui. A minha superfície de contato diminui, certo? Então, quando eu tenho maior quantidade de insaturação, eu tenho maior fluidez. Então, qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Bom, a gente sabe que a insaturada é a que apresenta a perninha quebrada. Logo, nem a 1, nem a 4, nem a letra A, nem a letra D, certo? A gente pode ter 2, 3 e 4. Entre a 2, 3 e 4, qual é a que tem maior quantidade de cadeias insaturadas nas caudas hidrocarbônicas? A alternativa 2, tá certo? Então, essas são algumas das formas que a gente tem de poder resolver as questões de forma mais rápida, desenvolvendo o raciocínio do desenvolvimento do aprendizado de vocês com o conteúdo já apresentado, tá? Então, para quem já viu a aula de citologia, tá aqui as questões bem direitinho para vocês observarem, tudo tranquilo. E agora eu vou passar para a questão de bioquímica, da bioquímica molecular, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu fazer aqui a troca do arquivo. Trocamos o arquivo, vamos para o full screen. Então, vamos lá. São 9 questõezinhas, vai ser bem rapidinho. Essa questão aqui, ó, a gente já fez, inclusive. A gente acabou de fazer, tá certo? Deixa eu aumentar aqui. Então, a gente acabou de fazer lá no arquivo de citologia. Deixa eu só mudar aqui o meu arquivo para de bioquímica. Então, vamos lá. Essa questão 69 aqui é do ano de 2016, tá certo? E eu tô trazendo para vocês para a gente poder desenvolver aí bem a questão. Deixa eu colocar aqui no Zoom. Bom, vamos lá. Então, na questão 69, isso daí a gente já vai começar a lidar com aqueles conteúdos que a gente viu na aula passada. Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, tá? Então, questão 69. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono, campos de trigo, níveis elevados de dióxido de carbono. Dióxido de carbono é quando a gente tem um carbono e 2 oxigênios, CO2. Na atmosfera, prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos diminui à medida que os níveis de dióxido de carbono atingirem as estimativas para as próximas décadas. Quais são essas estimativas? Aumentar a emissão de gás carbônico, tá certo? Então, o que essa questão está dizendo? Que quanto mais gás carbônico eu emito, menos absorção de nitrato eu vou ter, que vai diminuir a minha qualidade nutricional do trigo. É isso, tá? Então, nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primeiramente pela redução de A, amido,
B, frutose, C, lipídio, D, celulose, E, proteínas, tá certo? Quando a gente fala em diminuir a qualidade nutricional do trigo, que ele é vendido, que ele é consumido, a gente está falando na produção da sua reserva energética, tá certo? Por que isso? Porque você começa a reduzir a quantidade de reserva energética que o trigo vai produzir. A maior quantidade nutricional de um trigo está nos carboidratos e esse carboidrato de reserva que é chamado amido, tá certo? Frutose é comum nas frutas, é mais comum nas frutas. Lipídios, mais comum nas sementes. Celulose, parede celular, tá bom? Então, a parede celular, ela tem a ver com o trigo porque é uma planta, sim, só que a gente está falando em qualidade nutricional. Então, na qualidade nutricional, a gente tem que levar em consideração o amido. Proteína. A proteína também vai ser prejudicada, certo? Porque eu absorvo menos nitrato. Esse nitrato tem o elemento químico nitrogênio, que é na produção, ele é para a produção das proteínas, ele é o elemento químico principal na produção das proteínas, porém a gente está falando em qualidade nutricional, e a qualidade nutricional é a qualidade da dieta que a gente tem ao consumir esse trigo. Então, se eu estou diminuindo a qualidade do trigo que está sendo produzido, industrializado, vendido e chegado à minha mesa para o consumo, eu estou falando do amido que ele produz, tá certo? Então, vamos para a questão 101/2019, tá certo? Então, aqui eu vou colocar de 2019. 2019 a gente teve bastante questão de bioquímica molecular, tá, gente? A gente teve bioquímica molecular e bioquímica metabólica, que é a que eu vou pular, que é a 114, que tá aqui também nessa listinha para vocês. Pegar o meu marcador. Vamos lá. A eritropoetina é um hormônio. É isso que a gente precisa saber. Não precisa saber o nome, precisa saber a função hormonal, certo? Que é produzido nos rins e influencia na maturação dos eritrócitos. Então, esse hormônio, ele é produzido nos rins, certo? Que vai influenciar a maturação. E quando eu falo em influenciar maturação, eu estou dizendo que eu vou finalizar a produção dos eritrócitos. São células sanguíneas, tá bom? Células sanguíneas do tipo hemácias. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca de melhores resultados. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que eu falei aqui para vocês. Hemácia, certo? Então, os eritrócitos é o mesmo que hemácia, tá bom? Então, prestem atenção. E os atletas de esportes estão usando a eritropoetina, estão usando o hormônio para aumentar os seus resultados, certo? Se eles estão usando os hormônios para aumentar os resultados, eles estão usando esses hormônios para aumentar a quantidade de hemácias. No entanto, a administração da eritropoetina recombinante no esporte foi proibida. Então, a gente tem aqui a proibição desse uso desse hormônio pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado como doping. Basicamente, uma droga para você poder se dar bem no desenvolvimento do esporte, que
seria irregular e injusto com os outros competidores. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionado ao transporte de hemácia. Hemácia faz transporte de oxigênio, tá certo? Então, vai fazer transporte de lipídio? Não, não vai fazer transporte de lipídio. O transporte do lipídio ele ocorre dissolvido no plasma, tá certo? Para o aumento de gasto calórico, não. ATP para o aumento da síntese hormonal, não. Por quê? Porque aqui a gente está usando já a forma sintetizada em laboratório. Então, eu não estou usando uma substância para aumentar a produção de eritropoetina. Eu estou usando a eritropoetina produzida em laboratório para aumentar a maturação dos meus eritrócitos, tá certo? Então, nesse caso aqui, não vai ter a síntese hormonal, porque eu estou consumindo o hormônio já pronto de laboratório. Letra C, que é a correta, vai aumentar a minha capacidade de oxigênio, que vai para dentro da mitocôndria e aumenta a produção do ATP, tá certo? Lembrando aqui que a gente está falando relacionado a transportes, tá? Quem esses eritrócitos vão transportar. Na letra D, vão transportar proteínas? Não, as proteínas também são transportadas no plasma do sangue. E a vitamina C, que também não vai ter nem a função relacionada com a produção desse hormônio, tá certo? Então, aqui, nessa questão de 2019, a gente tem a alternativa C sendo a nossa alternativa correta. Nesse caso aqui, a gente tem um erro de digitação aqui, ó, questão 117, tá? Essa questão foi a que a gente já fez na lista de citologia. Vamos para a questão 110, que é a questão de 2019 PPL, tá certo? Então, eu vou colocar aqui 2019 PPL, que é uma versão diferente da de 2019. Porém, nível é do mesmo jeito, tá? O nível das questões é do mesmo jeito. O laudo de análise de laboratório apontou amostras de leite de uma usina de beneficiamento que estavam em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação. Foi observado que a concentração de sacarose era maior que a permitida. Qual o teste listado permite detectar a irregularidade descrita? Gente, essa é uma questão de química que eu trouxe para vocês, porque a gente tem a medida, a sacarose, ela é um disacarídeo, certo? Formado por frutose e glicose, tá certo? Então, é um carboidrato do tipo disacarídeo. É a união de duas oses, de dois monossacarídeos. Quando a gente tem um aumento de concentração de monossacarídeos e disacarídeos no sangue, a gente tem o que a gente vai chamar de hiperglicemia, tá certo? A gente aumenta a concentração desses açúcares no sangue. E essa hiperglicemia, quando a gente aumenta a concentração, ela vai estar associada à queda de pressão, tá certo? Vou colocar aqui, queda de pressão sanguínea, tá? Então, queda de pressão sanguínea. De boas? O que isso significa? Quando eu tenho uma queda de pressão sanguínea, eu vou estar relacionando diretamente a uma característica que aquele líquido que tem esse soluto vai apresentar, que é o quê? A densidade. Ele vai ficar mais denso, certo? Quando eu aumento a minha concentração de soluto no líquido, eu aumento a densidade. Então, a medida de densidade é um teste que
auxilia na identificação do aumento de concentração de sacarose, que também é responsável pelo sintoma de queda de pressão, tá certo? A gente tem aí uma questão de química sendo usado também para o conhecimento de biologia, tá bom? Lembrem-se, química e biologia e física andam sempre juntos. 127/2019, regular. O ano de 2019, tá certo? Essa questão 127 é a do ano de 2019. Vamos lá. O 2,4-dinitrofenol, DNP, é conhecido como um desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito, eu quero que vocês gravem isso daqui, na mitocôndria, e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura o espaço intermembranas, prótons do hidrogênio provenientes da atividade das proteínas na cadeia respiratória, retornando à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático da membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado a... Quando a gente fala que ele vai capturar esses prótons, certo? E eles não vão passar, esses prótons não vão passar pela membrana, eu vou estar alterando, eu vou estar cancelando a minha produção de ATP, tá certo? Então, a gente não tem obstrução da cadeia respiratória, a gente não tem bloqueio do ciclo de Krebs, tá? Diminuição de produção de acetil-CoA também não. Inibição da glicólise também não. Glicólise é a primeira etapa da produção de energia. Ciclo de Krebs é a segunda etapa da produção de energia. Cadeia respiratória é a terceira etapa da produção de energia, tá certo? Essa parte em que os prótons passam pela membrana da mitocôndria é uma fase da terceira parte, que é o que a gente chama de fosforilação, tá bom? Então, a letra correta aqui é a letra E. Beleza? Vamos para a questão aqui do lado, que é a questão 130, também 2019, regular. Vamos para o marcador. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Colocou sal a mais. Ficou muito salgado. A gente tem muito sal no feijão. Para solucionar o problema, ela colocou batatas cruas, sem tempero, dentro da panela. Quando terminou de cozinhar, as batatas ficaram salgadas porque absorveram parte do excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por movimento de substâncias na membrana, tá certo? O sal, ele é o soluto, logo não pode ser osmose, tá certo? Ele entrou nas células da batata, logo ele não pode ter feito exocitose. Exo é movimento fora, para fora, tá certo? O sal, ele é um soluto que a gente tem em formato de íons, tá? Então, quando ele entra na célula, ele sofre uma reação no meio aquoso e dissocia. Então, a gente forma íon N+, e íon Cl-.
Como são átomos bem pequenos, não vai ser feito por fagocitose. A fagocitose acontece quando a gente tem partículas grandes e sólidas. Não vai ser feito por pinocitose, porque a gente vai ter aí, a pinocitose é um movimento de substâncias na célula que são líquidas e mais densas e maiores. Como os átomos dos íons são bem menores, a gente vai ter esse movimento acontecendo por difusão, que é o transporte que acontece também a favor do gradiente de concentração. O que é que isso significa? O sal que estava no caldo, ele tinha maior concentração e foi para dentro da célula da batata que tinha menor concentração. Então, quando o soluto sai do meio mais concentrado para o menos concentrado, isso se chama a favor do gradiente de concentração, tá bom? Então, na nossa questão 130, 2019, a letra correta é a letra E, tá? Vamos aqui para o nosso... Eita. Diminuir um pouquinho aqui. E vamos para a questão 92, que é de 2019, PPL, tá? 2019, PPL. Então, a questão 2019, PPL, vai trazer para a gente o seguinte enunciado. Atualmente, uma série de dietas alimentares tem sido divulgadas com os mais diferentes propósitos para emagrecer, melhorar a produtividade no trabalho e dietas que rejuvenescem o cérebro. No entanto, poucas têm embasamento científico, ou seja, não tem comprovação científica de que isso vai acontecer. E o consenso dos nutricionistas é que se deve priorizar uma dieta balanceada, constituída de frutas e vegetais, fonte de carboidrato, fonte de ácido graxo insaturado, que é o que dá menos problema no nosso organismo, e fonte de proteína. O quadro apresenta 5 dietas com supostas fontes de nutrientes. Então, dieta 1, fonte de carboidrato, azeite de oliva, fonte de graxos, de ácido graxo insaturado, peixe, e de proteína, carne de aves, certo? E assim vem a 2, e assim vem a 3, e assim vem a 4, e assim vem a 5. A dieta que relaciona adequadamente fonte de carboidrato, ácido graxo insaturado e proteínas é a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os carboidratos são conhecidos como doces e massas, certo? Então, nem azeite, nem carne, tá bom? Já começa daí. Nozes é uma castanha, tá? E essa castanha é rica em lipídio. As castanhas são ricas em lipídios. Então, nem dieta 1, nem dieta 2, nem dieta 3. Por quê? Porque a fonte de carboidrato aqui está errada. Ácidos graxos insaturados são conhecidos como os óleos, tá? O insaturado é conhecido como os óleos, tá certo? Então, não vai ser carne de boi, não vai ser peixe, nem mel, que o mel ele é um carboidrato doce, e aqui também nem peixe. As proteínas vão ser mais conhecidas por conta da sua função estrutural, tá? Então, elas vão estar presentes na formação de estruturas. E os músculos são estruturas. Então, nós a gente viu que é um exemplo de ácido graxo, de lipídio. Mel é um exemplo de carboidrato. Azeite é um exemplo de ácido graxo insaturado, certo? Então, a gente vai ter as carnes funcionando como fonte de proteína. Nesse caso, a nossa dieta que está mais correta é a dieta 4, letra D, tá certo? Questão muito
facinho aí para vocês. Essa questão 14 aqui eu vou cancelar com vocês, porque ela traz a bioquímica metabólica, tá certo? Então, aqui a gente ainda vai ver a bioquímica metabólica com vocês. 119, que vai ser da PPL também. Vai ser da versão PPL, 2019 PPL. Então, vamos resolver a questão 119. As algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível, pois possuem estruturas simples e se reproduzem mais rapidamente que os vegetais, além de grande capacidade de absorverem dióxido de carbono. Esses organismos não são constituídos por tecidos heterogêneos. O que é que significa tecidos heterogêneos? Tecidos diferentes, tá certo? Por exemplo, os vegetais que a gente vê, as plantas, têm raiz, caule, folha, flor, enquanto que as algas não vão apresentar essa diferenciação, tá? Entretanto, assim como os vegetais, possuem parede celular. Então, reparem que ele está colocando aqui que eles têm parede celular, assim como os vegetais. Isso significa que ele está falando diretamente da presença da celulose. Celulose, tá certo? Como é que eu sei disso? Eu estou falando da principal característica da parede celular vegetal. A principal característica é a celulose, um carboidrato polissacarídeo de função estrutural. Para a obtenção de combustível a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar no processo. Ele está falando aqui, gente. Olha só como a questão dá tudo que a gente precisa. Ele quer saber da produção de biocombustível quando eu uso algas e vegetais. Eu tenho que falar sobre a semelhança desses dois seres vivos. E a semelhança desses dois seres vivos está aqui, ó. Olha aqui. Tá certo? A semelhança dos seres vivos está aqui na parede celular, que tem a presença da celulose. Então, eu preciso ter uma enzima que consiga trabalhar com essa característica semelhante, que é a celulose. Tá certo? Então, a gente está falando aqui em semelhança entre algas e vegetais e uma enzima que vai trabalhar dentro dessa semelhança, letra C, a celulase. Tá certo? Pessoal, por hoje é só. A gente está aqui tentando mostrar para vocês um pouquinho de como resolver as atividades, tá certo? Então, vocês olhem aí como é uma coisa bem... Quando a gente tem o costume de treinar, de fazer as questões, de reler, de relembrar o que foi falado nas outras aulas, a gente consegue desenvolver as questões da melhor forma possível, tá certo? Então, por enquanto, é só. Até a próxima semana e permaneçam em casa nesse período de isolamento social, tá certo? Valeu, galera, até mais.